Olá pessoal, neste vídeo nós vamos entender como agregar aqui um efeito interessante usando o Pin Group para fixar pontos na física de tecidos aqui junto à área espacial do Blender 3D. Eu vou usar a versão 3.1.2, essa não é a versão 3.2 não, viu pessoal? É a versão release da versão 3.1. Para começar o tutorial nós vamos adicionar inicialmente uma Mesh Plane, eu vou rotacioná-la aproveitando aqui a rotação em Y. Vou fechar a propriedade, tá? Vou utilizar o Move, trazer esse objeto cá para cima. Vou arrastar a mãozinha um pouquinho aqui, ó, para dar esse arraste de área. Aqui eu vou alongar esse objeto pelo eixo Z um pouquinho e pelo eixo Y. Para poder fazer uma superfície de impacto, eu vou adicionar um outro objeto. Eu vou adicionar aqui um Plane, S de escala, deixar desse tamanhozinho aqui tá bom. Se eu der o play aqui na timeline, não tem nenhuma animação aqui determinada. Para gerar uma animação física, eu vou selecionar o objeto de cima. Vou aplicar nele aqui a física Cloth. Ele já gera as propriedades aqui embaixo. E aqui, para eu alterar o tipo de efeito de tecido, eu já tenho alguns formatos pré-configurados. Eu tenho de algodão, denim, couro, borracha e silk. Eu vou deixá-lo no cotton, que é o algodão, o tecido. E ele já deixa aqui a qualidade step e o speed multiplier de acordo com esse tipo que eu configurei. Os ajustes aqui também embaixo. Agora, se eu der um play, esse objeto de cima ele vai cair e vai atravessar a malha de baixo. Por que ele atravessou? Porque eu não apliquei na malha de baixo ainda um efeito de colisão. Então, para eu usar a física de colisão, eu preciso voltar lá nas propriedades físicas e aplicar nesse objeto de baixo o efeito collision. Aqui estão os ajustes referentes ao efeito com tecidos, o damping, que é o amortecimento, o thickness, que é a espessura externa ou interna, e a fricção. Eu posso alterar para fazer com que esse tipo de atrito tenha comportamento diferente nessa malha aqui, que será a colisão. Mas eu não vou mexer nisso, eu vou apenas fixar minha atenção para o objeto de cima, que tem o efeito de tecido. Eu vou arrastar aqui a mão, vou aproximar, para poder fazer com que a nossa animação aconteça, eu vou dar um play, o objeto cai, como já tem a colisão, o nosso objeto vai ficar em pé. Mas se vocês selecionarem o objeto de cima e derem uma rotação bem simples aqui pelo eixo Y e derem um play, vocês vão ver, ó, que o objeto cai e agora ele inclina-se e às vezes perfura a superfície que está aqui embaixo. Um efeito meio diferente aqui no processo, né, pessoal? Comportamento que não é o comportamento que eu desejaria que acontecesse. Para poder fazer o efeito que eu preciso de tecido, eu tenho que dar para esse objeto de cima aqui uma complexidade na sua malha. Então eu tenho que entrar com ela no modo Edit Mode e aqui eu posso usar, por exemplo, o cursor sobre a malha, usar o Ctrl R para habilitar a ferramenta Loop Cut e aqui eu posso usar o scroll do mouse para cima e vou gerar algumas divisões aqui pela horizontal. Vou repetir o processo Ctrl R para gerar agora algumas subdivisões pela vertical. Não posso fazer isso de uma forma muito complexa não, porque senão o processo demora muito lá na hora que eu vou fazer o efeito. Então tenham cautela aqui nesse uso de subdivisões, tá? Voltando agora, se eu der o player, vamos ver que o objeto de cima tem um comportamento diferente, ó. Ele cai como se fosse um tecido impactando com a superfície de baixo. Como eu estou usando aqui o modo sólido com um recurso aqui, Kever, ele cria esse efeito que vocês estão vendo aqui, ó. Já vou diminuir. Para poder alisar a malha, eu vou usar aqui o botão direito e vou usar o Shade Smooth. Agora vocês vão ver, ó, um efeito mais parecido com um tecido caindo. Agora o que é que eu posso fazer para melhorar aqui o efeito, fixando esse tecido em pontos aí na área? Eu posso simplesmente, pessoal, criar grupos diversos, como com a malha onde eu tenho aqui toda a topologia complexa que eu criei, eu posso entrar com ela no modo Edit Mode. Vou clicar fora para desabilitar as seleções. E aqui eu vou selecionar o ícone que representa o objeto malha. Quem é? Esse triângulo. Veja que eu tenho aqui o grupo de vértices. Para criar o primeiro grupo, eu vou estabelecer algumas vértices. Eu vou querer apenas esse ponto aqui para fazer o meu primeiro grupo de vértices. Então eu crio aqui, ó, clicando no sinal de mais, o programa de forma automática já coloca o nome do grupo como grupo. Eu vou clicar duas vezes, vou mudar para pino fixo.
Para criar o grupo de vértices, ou seja, eu jogar esta vértice para esse grupo, eu clico em Assign. Vou clicar fora. Vou criar um segundo grupo de vértices. Vou dar o nome de pinos superiores. Agora eu vou selecionar todos esses pinos que estão aqui na parte de cima. Vou olhar de lado, vou selecionar todos eles e vou atribuir para eles o grupo de vértices. Para saber se está funcionando, eu desseleciono e clico Select. Veja que eles acenderam todos. Se eu desselecionar, selecionar o pino de cima, somente esse pino foi aceso. Então, os grupos estão funcionando. Quero, por último, criar o terceiro e vou botar o nome de pinos laterais. Só que aqui eu quero selecionar esse e esse aqui. Esse na parte superior e este na parte inferior esquerda. Para atribuir para eles, eu clico Assign. Então eu criei 3 grupos. O que isso vai servir para mim quando eu estiver usando a Physical Cloth? Repare que se eu der o Player, o tecido ele cai. Para gerar a nossa física com fixação em um ponto a partir do Pin Group, eu vou com o objeto selecionado nas propriedades Cloth que eu atribuí a ele, buscar uma guia chamada Shape, que é a forma. Aqui existe o Pin Group. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que eu tenho ali pré-estabelecido aqueles 3 grupos que eu criei para criar o efeito de tecido. Se eu usar aqui a opção Pino Fixo, se eu der um Player, veja que o comportamento aqui da física faz com que o tecido fique preso naquele pontinho inicial que eu gerei. Eu estou usando aquele grupo que tem somente esse ponto que está aqui, nessa parte superior esquerda. Agora vamos usar, nesse efeito, os pinos superiores. Se eu der um Player, se eu aplico aqui um objeto do tipo Force Field, por exemplo, um que simule o vento, eu vou dar o RY, vou trazê-lo para esse ponto aqui e vou aumentar um pouquinho aqui a força, trazê-lo mais para baixo. Se eu usar aqui a física, vocês vão ver que existe os pontos fixos superiores funcionando. Agora digamos que eu não queira utilizar os pontos superiores. Então eu volto lá na física, na opção Pin Group e seleciono o terceiro grupo de vértices que eu gerei com o nome de pinos laterais. Olha o comportamento agora. Vocês vão ver que a física aqui vai fixar o ponto que está em cima e o ponto que está embaixo, criando como se fosse uma bandeira aí tremulando no haste. Então é para isso que vai servir o Pin Group, para a gente fixar os grupos de vértices que a gente pretende numa animação básica, junto aí o efeito de tecido. Espero que você que esteja começando, compreenda e comece a experimentar esse artifício para poder fazer alguns efeitos possíveis aí com o tecido.